Oficialmente, bom dia então, pessoal. Vamos começar a nossa aula agora. Estamos gravando e eu quero corrigir com vocês, quero dar as respostas daquele último tema que eu passei para vocês. Eu corrigi duas inequações, tá? Vou corrigir com calma o 38 ainda, tá? E as outras eu só vou dar a resposta. Quer dizer, vou corrigir uma letra do 39 também, para que vocês vejam como é que é. E vou dar a resposta dos outros, tá ok? Então o negócio é o seguinte, deixa eu botar aqui, ó, lá no Eclass 36, a letra A, eu fiz a letra B, cara. A letra B, a resposta é essa aqui, ó. A letra B, a resposta no final, que é uma dividido pela outra, vai ser o intervalo 3 aberto, 3 não, menos 3 aberto, menos 3 não vale, e 2 fechado. Né? Vai ser esse intervalo aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Menos 3, bolinha aberta. E o 2, bolinha fechada. É isso aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó. Todos os números reais daqui até aqui, sem o 13 e com o 2. Tá? A letra C a gente fez. A letra D. A letra D é menos 3 aberto, menos 1 meio aberto também, ou seja, ó, vai de menos 3 bolinha aberta, ou seja, o menos 3 não entra na história, até o menos 1 meio também bolinha aberta. Ó, todos os números reais entre esses dois servem, só esses da ponta que não. Letra D, tá? Tem que pegar azul que eu tô fazendo, só tô marcando a letra de preto. Tá? O 37, cara, ele te dá essa função aqui, ó, f de x, igual a essa raiz aqui, ó, menos 2x mais 6, dividido por x mais 5. E ele quer saber o domínio dessa função, né? Ele quer saber o domínio. Cara, o domínio dessa função, o maior domínio possível, é onde isso aqui de dentro é positivo, né? Ou zero. Porque só o que não existe aqui é raiz de número negativo. Tá? Bom dia, Felipe. Tá? O que não existe, eu posso botar qualquer número real x aqui dentro, menos os que façam esse negócio aqui de dentro serem negativos ou zero. Porque aí raiz de número negativo não existe, ou seja, o maior domínio possível para essa função é onde menos 2x mais 6 sobre x mais 5 é positivo. E isso aqui eu resolvo do mesmo jeito que a outra, né? Eu boto o menos 2x mais 6 aqui, boto o x mais 5 aqui, e na terceira boto a divisão entre eles, menos 2x mais 6 sobre x mais 5. Esse aqui zera no 3 positivo, tá? Esse aqui zera no 3 positivo, esse aqui zera no menos 5,
por que que pro 3 eu botei bolinha fechada com o 3, admitindo o 3. E aqui no 5 eu botei menos 5 aqui, ó. Por que que eu botei bolinha aberta? Porque se eu botar menos 5 aqui, cara, vai zerar no denominador, né? Não pode zerar no denominador. Tá? Não pode zerar o denominador. Tá ok? Isso aqui é uma divisão. Aqui embaixo não pode dar zero. Então aqui menos 5 já não vai com certeza. E aí... Ó, então eu tenho esses intervalos aqui, ó. Tá? Aqui, obviamente, sendo... Aqui sendo menos 5. Aqui sendo menos 5, aqui sendo menos 5. Aqui sendo 3. Aqui sendo 3. Tá? Aí o que que eu sei? Do 3 para frente, isso aqui tudo é positivo, cara. Ó. E do 3 para trás é tudo... Ah, aqui eu fiz o contrário, desculpa. Olha aqui, ó, fiz o contrário. Deixa eu pegar meu pano aqui. Aqui eu fiz o contrário. Por que que eu fiz o contrário? Aqui eu fiz o contrário. Olha como é bom a gente cuidar. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Se eu considerar como uma reta, como uma função linear, esse A aqui é negativo, cara. Então o negócio é assim, ó. E aqui, ó. Aqui é que é positivo, cara. E aqui é que é negativo. Porque com esse A negativo, isso aqui é uma reta descendo. Tá? Essa aqui sim é uma reta subindo. Ó. X mais 5 seria uma reta subindo. E ela... Desculpa, cara. Desenho no lugar errado. Aqui, ó. Ela é uma reta subindo, cortando, zerando no x igual a menos 5. Então aqui é que é positivo. E aqui é que é negativo. E agora sim eu faço um dividido pelo outro. Ó. Positivo dividido por negativo dá negativo. Assim, ó, aqui dá negativo. Positivo dividido por positivo. E positivo dividido por negativo dá tudo negativo. E o exercício quer qual opção? O exercício quer qual opção? Aqui dá positivo ou zero, né? Positivo ou zero, ó. Aqui ele zera. Quer dizer, aqui dá positivo. Só que aqui dá zero. Então aqui não pode. Então aqui também não pode. Aqui é bolinha aberta. Então aqui na resposta final o menos 5 não pode, ó, porque aqui vai dar zero no denominador, não na fração. Tá? Então esse menos 5 não pode. Positivo que me interessa, né? Ó. E esse aqui dá zero em cima, mas não dá embaixo. Então esse aqui me serve, ó. Tá? E aqui é bolinha aberta. Então o intervalo que me serve, ó,
A solução, então, o intervalo que me serve é menos 5 aberto até 3 fechado. Até 3 fechado. Essa é a solução. Tá? Só para a gente lembrar como é que faz. Domínio da função é onde eu posso substituir os x aqui. Eu só não posso eu não posso substituir uma coisa que dê zero aqui, ou seja, menos 5 não pode. E aqui, ó, a fração inteira, ela tem que ser um número positivo ou zero, porque raiz de número negativo não existe. Então, o que me interessa é esse intervalo aqui. Todos os números entre menos 5 e 3. Tá? Todos os números reais entre menos 5 e 3. Tá ok? 37 foi. A letra B do 37. Ó. A letra B do 37. Tá, isso aqui era a letra A ainda. A letra B, a resposta, o domínio da função f é esse conjunto aqui, ó. Tinha uma letra B ali ainda, né? É isso aqui, ó. Menos infinito até menos 3, aberto, unido com fechado aqui, ó, 2 e 3. Tá? Tá? De maneira semelhante ao que a gente já tinha feito lá na outra. Tá? Então, qualquer número de menos infinito até menos 3 pode botar, só que o menos 3 não vale, por isso que eu botei parênteses aqui, que é o sinal de que a gente chama de aberto. Tá? Na verdade, essa noção de aberto aqui, ela vai mais além do que vocês simplesmente do que esse negócio de ele entra ou não entra, tá? Unido, ó, unido. Com o 2 fechado, ou seja, o 2 vale, posso botar 2 ali no domínio, e 3 fechado também, o 3 vale, ó, esse colchete quer dizer que o cara tá valendo, vale colocá-lo, tá? Tá, esse é o conjunto da letra B. Agora eu vou fazer o 38 com vocês. Tá, agora eu vou fazer o 38. 38 eu vou fazer até a parte de montar a conta. Vou fazer até a parte de montar a continha. Tá, dá o tempo aí vocês copiarem já, né? Façamos então o 38. O 38. Ó, o 38 diz assim, ó, uma loja compra certa mercadoria por R$30. 30. A quantidade que é vendida depende do preço, de forma que se ele for X reais,
São vendidas X menos 120 unidades a cada semana. Então são vendidas X menos 120 por semana. Qual o intervalo em que pode variar o preço de venda desse produto sem que haja prejuízo? Sem que haja prejuízo é positivo ou zero, né, cara? Bom dia, Gabriel. Já não tinha dado. Antoni, bom dia. Josué, bom dia. Não, eu liberei já, não deixo mais ninguém esperando. Tá? São vendidos X menos 120 por semana. E ela compra por R$ 30. Uhum. E ele quer saber qual o intervalo em que pode variar o preço de venda sem que haja prejuízo. Tá? Ele compra por 30. Então, e X é o número de produtos vendidos, é isso? Ah, não, é o preço. Tá. Então, o que é o lucro que o cara obtém? Vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Tá, X é o preço do produto. O lucro que ele vai obter vai ser o lucro. Vamos ver aqui se a gente consegue se entender. Já que o preço é X, né? O preço, tá? Já que ele gasta 30 por unidade que ele vai vender, ele compra por 30, né? Então o lucro vai ser o quê? Em cada unidade que ele vender vai ser o preço menos o que ele gasta, né? Vai ser o preço que ele vender menos o que ele gasta. Por exemplo, se eu compro por R$ 10 a minha mercadoria, eu vou vender a 20, por exemplo. Aí meu lucro fica de 10, né? Ou se eu compro por 20, eu vou vender por 30. Aí fica 30 menos o 20 que eu gastei meu lucro, né? Então vai ficar pelo quanto eu vendi menos o que eu gastei. Isso vezes o número de produtos vendidos, né? Isso aqui é o lucro de um. Isso aqui, ó, é o lucro de um produto vendido. Só que eu vou vender quantos? Eu vou vender X menos 120, cara. Então eu tenho que pegar o lucro de um produto e multiplicar pelo número de produtos que eu. Livro 1 ainda, página 60. Isso mesmo, Vitor. Para quem está chegando agora, exercício 38, tá? Página 60 do livro 1, para a gente encerrar essa parte aí. E a gente já poder ir para a próxima. Poder ir para as progressões aritméticas, tá? Então, isso aqui é o lucro. Isso aqui ó, é o lucro por uma unidade vendida. É como se eu comprasse a 20 e vendesse a 30. Ou como se eu comprasse a 50 e vendesse a 20. Como se eu comprasse a 20 e vendesse a 50, por exemplo. Fica 50 menos 20, ou no caso aqui menos 30, né, que é o que eu gasto, vezes o número de produtos que eu vender. Ó, esse aqui, vamos botar uma seta assim, ó. Copia aí assim no teu caderno, para depois tu te entender na hora que tu estudar. Ó. Opa.
Tá? Bota assim, então, esse aqui é o lucro por unidade, esse aqui é o número de produtos vendidos. O lucro total é a multiplicação de um pelo outro. E para isso aqui, ou seja, ele quer saber, então, no fundo, se ele não quer ter prejuízo, ele quer saber quando é que essa multiplicação é positiva ou zero. Pronto. Deixa eu só trocar a tinta da minha caneta aqui. Já. Ou seja, para o lucro ser positivo, quem é o lucro? É isso aqui, ele quer saber então quando é que x menos 30 vezes x menos 120 é maior do que ou igual a zero. Pronto. E aí é só resolver aqui. Aqui. É só resolver aqui, ó. Aqui tu bota o x menos 30. Aqui tu bota o x menos 120. É x menos 120 ou 120 menos x? Aqui, ó. X menos 30, x menos 120. E aqui embaixo a multiplicação deles, ó. X menos 30, x menos 120. Pronto. Esse aqui zera no 30. Esse aqui zera no 30, ó. E aí, como isso aqui é uma reta subindo, como isso aqui é uma reta subindo, pra cá é tudo positivo e pra cá é tudo negativo. Esse aqui zera no 120. E aí isso aqui também é uma reta subindo, porque o A aqui é positivo nos dois, ó. Aqui. Então aqui tudo é negativo. E aqui é tudo positivo. Ó. Aqui eu faço assim. Então aqui eu vou marcar o 30. Aqui eu vou marcar o 120. E aí é o seguinte, ó. Negativo vezes negativo dá positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. E positivo vezes positivo dá positivo, cara. Dá positivo. Aqui dá zero vezes qualquer coisa, aqui dá zero. E zero vale, ó. Zero vale. Então aqui é bolinha fechada. Aqui dá qualquer coisa vezes zero, que aqui é onde zero dá zero. E zero para nós vale, ó. Igual a zero vale. E o que me interessa, tá? O que me interessa é onde dá positivo ou zero. Que é aqui e aqui. Ó, o que me interessa. O que me interessa. O que me interessa, cara, é de menos infinito para x menos 120. O que me interessa é de menos infinito para 30, unido, né, esse intervalo aqui, ó, unido com esse, que é de 120 para frente.
E aqui, desculpa, aqui é fechado, ó. Porque o 30 vale. Então aqui é fechado. Aqui também é fechado o 120, ó, é colchete aqui. Porque o 120 vale. Para mais infinito. Que ficou uma solução meio estranha, né? Mas com esses dados do problema é isso que tem que ser. É isso que tem que ser. Com esses dados é isso que tem que ser. Tá? Com esses dados é isso que tem que ser. Se aqui for x menos 30 e aqui x menos 120, é isso aqui que tem que ser. Tá? Ele quer saber qual intervalo que pode variar o preço de venda sem que haja prejuízo. Na verdade, aqui, ó, o intervalo que ele queria, aqui teve um erro de digitação nessa questão. Aqui a gente resolveu certo, tá tudo ok. Só que, na verdade, o que ele queria era esse intervalo aqui, ó. Ele queria esse intervalo aqui. Porque isso aqui não tem muito sentido, né? Até a questão do preço ser de 120 para fora tá valendo, mas isso aqui não tem muito sentido, porque aí se eu cobrar zero, qualquer coisa menor que 30 vale, né? Aí se eu cobrar zero, quer dizer que tá valendo, então. Quer dizer que eu não vou ter prejuízo. O que é um absurdo, né? Obviamente é um absurdo. Só que, na verdade, isso aqui era 120 menos x. Para ficar aqui positivo, ó, que é o que ele queria mesmo, de 30 a 120, aqui tinha que ser 120 menos x, cara. Aqui tinha que ser o contrário. Mas como ele botou assim, ficou essa solução. Tá? E agora, do 39, cara, do 39, eu quero corrigir uma com vocês. Não, quero corrigir duas. Ó, eu vou fazer essa letra C aqui do 39. Eu vou fazer a letra C e o quadro. Eu vou fazer só a letra C. Do 39, eu vou fazer a letra C. A letra A. A letra A, a resposta é vazio. Tá? A resposta é vazio. Na letra B. Não, desculpa, essa é a resposta, não. Essa é a resposta da B. Resposta da A é x maior do que 2. É x maior do que 2. Que é a mesma coisa, né, que o intervalo 2 aberto para mais infinito. Tá? E que é o, né, x maior do que 2 é isso, é o 2 aberto, ou seja, do 2 para frente. Letra B, agora sim, a letra B é vazio. E a letra C eu vou fazer com vocês. A letra C diz assim, ó, 2x menos 8 maior do que menos 2x mais 4 e quer que menos x mais 6 seja menor do que ou igual a 3x. Como é que faz esse negócio? Não tem mistério nenhum, cara. Ó, dessa primeira inequação, o que eu tiro? Dessa primeira inequação, eu tiro que 4x tem que ser maior do que 12. Tá? E dessa segunda inequação, eu tiro que... E dessa segunda inequação, eu tiro que 4x, passo para cá, tem que ser maior do que ou igual a... 4x tem que ser maior do que ou igual a 6, cara. Tá? Ou seja, dessa primeira aqui, eu tiro que x tem que ser maior do que 12 sobre 4, porque aqui é positivo, eu posso passar dividindo sem alterar a desigualdade. X maior do que 3. Porque como eu quero que as duas inequações sejam satisfeitas, tem que ser uma coisa e a outra. Então, x tem que ser maior do que 3 e também o x tem que ser maior do que ou igual a 6, né? Não, 6 sobre 4 não.
desculpa. 6 sobre 4 é 3 meios. X tem que ser maior do que 3 meios. Então, tu concorda comigo que só essa aqui, ó, x tem que ser maior do que 3 e x tem que ser maior do que ou igual a 3 meios. Mas isso aqui é 1,50, né, cara? Se o x for maior do que 3, ele já vai ser maior do que 1,5, né? Então é essa aqui que me interessa. Então a solução aqui é x maior do que 3. Que é a mesma coisa, e maior não vale igual, né? Só maior. Que é a mesma coisa que o intervalo de 3 aberto, ou seja, sem o 3, tudo que é maior, para mais infinito. Tá? Letra D, só vou dar a resposta, tá? Então, assim, ó, tu resolve as inequações e uma delas já vai substituir a outra. Uma delas já vai valer pela outra. Letra D. Letra D é a resposta da letra D é x entre 3 e 4. Aqui vale o 3, ó, igual a 3 vale, e aqui não vale o 4. Tem que ser menor do que 4. Então é C e somente C. Vou desse intervalo aqui, ó, fechado no 3 e no 4 aberto. 4 não vale, o 4 tem que ser parêntese aberto. Tá? E o 40 eu vou resolver a letra A. O 40 eu vou fazer com vocês a letra A. Cadê o pano? Tá, 40. Façamos a letra A. Quarenta. O 40, ele pede para resolver assim a inequação. Ó. Letra A, 2x menor que x mais 6 menor do que 5x. Cara, como é que eu lido com esse tipo de equação aqui que tem duas? Como é que eu lido com esse tipo de equação? Deixa eu levantar um pouquinho. Como é que eu lido com esse tipo de equação que tem duas ali, cara? Essa aqui eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, cara, na hora. Essa aqui fica ruim da gente ficar fazendo aquele negócio de passa para um lado, passa para o outro. Tá? Como é que eu uso? Como é que eu faço isso aqui, cara? Tá? Pelo menos uma dessas eu vou fazer com vocês. Essas aqui, cara, para eu manter essas desigualdades aqui, ó, eu vou somando e subtraindo em todos os membros aqui, ó. Como assim? Assim, ó. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar subtraindo 2x de tudo. Por quê? Porque o meu interesse... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, cara.
Não vai dar se eu fizer. Essa aqui, se eu tirar esse 2x daqui, vai ficar aqui e aqui também. Mas se eu esse tipo aqui, cara, é bom a gente fazer o seguinte, ó. Vou começar subtraindo 2x de tudo, tá? Talvez você não esteja entendendo, mas olha aqui, ó. Eu vou tirar esse 2x daqui, tá? Eu vou tirar esse 2x daqui e depois vou tirar esse x daqui. Vou deixar todo mundo aqui do lado desse cara que é o maior. Olha como é que eu vou fazer. Vai ficar menos 2x menor do que x mais 6 menos 2x, ó. Tirei 2x aqui, tem que tirar 2x aqui. E tem que tirar 2x aqui. Tudo que eu fizer num membro eu tenho que fazer nos três. Ó, tô tirando 2x aqui, 2x aqui, 2x aqui. Aqui fica 0. Aqui fica menos x mais 6. Aqui fica 3x, cara. Tá? Tá? Ó. Só que aí, cara, o que acontece aqui é o seguinte, ó. O que acontece aqui é o seguinte. Para eu tirar o x daqui, eu tenho que somar x. Tem que somar x. Ó, somei x aqui, somei x aqui, somei x aqui. Vai ficar assim, ó. Tu percebe? Aqui eu pensei o seguinte, ó. Aqui eu pensei que mexendo com as desigualdades todas ao mesmo tempo, ó, eu conseguiria isolar o x em algum lugar. Só que eu não consigo, ó. Eu posso começar somando, subtraindo. Eu sempre vou ter o x em dois lugares diferentes, cara. Ó, aqui eu tinha x nos três, aqui eu tenho x aqui nos dois, e aqui eu tenho x nos dois também. Então aqui eu não consigo. Aqui eu não consigo deixar o x só num lugar. E quando eu não consigo fazer isso, cara, eu tenho que usar outro método. Ó. Então aqui a minha intuição falhou. Aqui eu achei que dava para usar esse método, mas não deu, porque eu não consegui isolar o x, ó. E é esse tipo de coisa que às vezes tu te perde também nas contas. Ah, tu chega até aqui, bah, então eu não sei fazer. Calma. Aqui a minha intuição falhou. Ó. Não consegui deixar o x em um lugar só, tipo assim, ó. X maior que 3. Aqui eu não consegui. Mas isso só quer dizer que eu vou ter que aplicar outro método, cara. Pronto. Tá? Não é a primeira vez que a gente vai. Não foi a primeira vez que a gente errou e nem vai ser a última. Então aqui, cara. Não, a gente vai ter que tratar isso aqui de outro modo, só isso. Ó. Tá? Tu pode deixar no teu caderno aí, botar uma observação, ó, isso aqui não. Ó, esse método falhou. Tá? Não tem problema, isso também faz parte da experiência. Tá? Então aqui, se a minha intuição falhou aqui, eu simplesmente vou aplicar outro método. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa desigualdade e resolver, e vou pegar essa desigualdade aqui e vou resolver também. Pronto. Ó, primeira desigualdade, 2x menor do que x mais 6.
E a outra é x mais 6 menor do que 5x. Que faço que nem essa aqui, ó. Pronto. Tá? Dessa primeira aqui, ó. Dessa primeira aqui eu tiro que x, 1x só, né? 2x menos esse x tem que ser menor do que 6. Já tiro direto aqui. E dessa aqui, cara, eu tiro que o x dessa aqui, eu tiro que 4x tem que ser maior do que 6. Ou seja, x tem que ser maior do que 6 dividido por 4 dá 1,5, né? Dá 3 dividido por 2 dá 1,5. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, por um lado, o x tem que ser menor do que 6, então é bolinha aberta, porque o 6 não vale, né? Só que, por outro lado, ele tem que ser maior. Bolinha aberta também, ó. Ele tem que ser maior do que 1,5, cara. Pronto. Ó, o intervalo que me interessa é esse aqui, ó. Maior do que 1,5 e menor do que 6. Pronto. Aqui até posso fazer o roxo aqui. Ó. Esse intervalo que seria esse aqui, ó, aberto, 1,5, 6 aberto. Tá, então se eu testo um método não funciona, tenta outro, cara, pronto. Tá, não foi a primeira vez que tá, nossa intuição seguidamente vai dar problema. Tá, só que a questão é não se desesperar. A gente pode, já que aqui tem duas desigualdades, resolve uma de cada vez e pronto. Se não dá para resolver as duas ao mesmo tempo, faz uma de cada vez, tá? A letra B faz do mesmo jeito. A letra B desse negócio aqui, desse exercício aqui, faz do mesmo jeito, cara. E aí a solução aqui, a solução vai ser esse x maior do que menos 1. X maior do que menos 1, a letra B agora, isso aqui. Então vai ser menos 1 aqui para mais infinito. Qualquer coisa vale. Ou seja, x maior do que menos 1. Essa é a solução da letra B. Tá? Então, agora sim, terminamos o conteúdo aí do primeiro bimestre, que, na minha opinião, é um dos mais difíceis do ano. Tá? Esse conteúdo do primeiro bimestre, com certeza, é um dos mais difíceis do ano. Então, começamos 8h10, estamos terminando o primeiro período. Tá? Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais difíceis do ano. Tá? Essa parte de igualdade, funções, função inversa, eu acho bem forçado. Tá? E agora a gente tem que começar o conteúdo do segundo bimestre, cara. Tem que começar o conteúdo do segundo bimestre. Eu vou te dar 2 ou 3 minutinhos aí, se tu quiser tomar uma água, porque eu vou tomar também, pra gente iniciar o próximo período, tá? Dá uns 2, 3 minutinhos, eu vou ali tomar uma água. Quer dizer, eu só vou aqui trazer, eu vou tomar aqui junto com vocês, né? Não vou deixar não vou abandonar aqui Até vou fazer o seguinte, eu vou pedir para minha esposa me traz aqui um copinho d'água. Pedir para minha esposa. Antes ela era câmera girl, né? Agora eu tô gravando com a câmerazinha do notebook mesmo. E vou sair daqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira falar.
Obrigado. Tá, agora são progressões aritméticas. Isso. Deixa eu apagar aqui agora. Aí. Vamos recomeçar então, pessoal? Vamos recomeçar aí. Agora, progressões aritméticas. Agora, página 4. Agora é livro 2, tá? Agora vamos lá, livro 2. Todos apostos aí. Agora é livro 2. Vamos lá. Página 4. Livro 2, página 4. Progressões aritméticas. Então, vamos lá. Progressões aritméticas.
tá? Progressões aritméticas. Ah, uma coisa que eu não percebi é que eu acho que o vídeo tá gravando espelhado, né? Então, para eles aparece, mas para mim tá espelhado aqui. Agora que eu escrevi, eu vou pelo menos aqui. Aquele dia que você estava trocando e no vídeo deu a mesma coisa, né? Pode ser que fique. Depois deixa eu acho no programa. Tomara. Deixa eu só ver aqui. Tá. Pra mim estranho que eu mexo e ele não vira pra mim, tem que mexer em outras coisas aqui. Outras coisas. Tá. Muito estranho. Tá. Progressões aritméticas, então é o seguinte, cara, uma progressão, uma sequência numérica, tá? O que é uma progressão aritmética? Uma sequência numérica. Tá? O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica, pronto. Só isso. Só que é um tipo de sequência numérica especial, tá? É um tipo de sequência numérica especial. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de progressão aritmética, ó. 3, 5, 7, 9, 11. Aqui eu estou dando um exemplo de progressão aritmética, tá? 3 é uma sequência. 3, 5, 7, 9, 11. Alguém chutaria qual o próximo elemento aqui? Alguém chutaria qual seria o próximo elemento aqui? 13. 13, né? A Luísa e mais alguém. Aí disseram que, né, olhando para essa sequência, é 13, né, cara? Ok. É 13. Só que por que? A pergunta é por que é 13? Por que vocês acharam, pensaram que é 13? Eu tô indo numa sequência de 2 em 2. Exatamente isso, Luísa. Porque nessa sequência aqui, cara... Porque nessa sequência, para eu passar de um termo para o outro, eu somei 2. Daqui para cá, desse termo para esse, eu também somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. Então, já é de se esperar que daqui para cá eu também somarei 2. Esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. Que eu estou somando constantemente na minha sequência numérica, eu chamo de razão. Esse númerozinho que eu estou somando constantemente na minha sequência, eu chamo de razão, tá? Esse cara aqui, ó, que é o primeiro termo da sequência, eu chamo de A1. A1, primeiro termo da sequência.
Esse aqui eu vou chamar de A2, esse aqui de A3, esse aqui de A4, esse aqui de A5, esse aqui de A6 e assim por diante. Tá? É sempre A alguma coisa, vezes o número do termo. Vezes não, desculpa. A índice e o número do termo. Aqui, como começou por esse cara, esse é o primeiro, segundo e assim por diante. Nada demais. Tá? E esse númerozinho que eu somo constantemente na minha sequência, eu chamo de razão. Então, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica na qual cada termo é o anterior somado de uma mesma constante, que a gente chama de razão. Tá? Outra progressão aritmética, outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Vou mostrar essa aqui então para vocês, ó. Vamos começar pelo 3 de novo. Só que aí o próximo termo vai ser 0, o próximo menos 3, o próximo menos 6, o próximo menos 9. Quem é que vocês acham que vai ser o próximo aqui? Menos 12. Oi? Menos quanto? Alguém Menos falou? 12. Guilherme? Menos 12. Ah, agora sim eu ouvi. Menos 12 e assim por diante. Por quê? Porque desse cara para esse, eu somei o menos 3. Desse cara para esse, eu somei o menos 3. Desse cara para esse, também eu somei menos 3. Desse cara para esse, eu percebo que todos eles eu estou somando o menos 3. Desse cara para esse, eu estou somando o menos 3 e assim por diante. Então, aqui a razão, ó. Então, de fato, isso é uma progressão aritmética, porque é sempre o mesmo cara que eu estou somando. E a razão dessa progressão, cara, tá? Aqui é R, tá? A razão é R. Ó. Razão R. A razão é menos 3. A razão aqui é menos 3. Tá ok? Então, isso que é uma progressão aritmética, cara. Esse tipo de sequência numérica aí que eu vou somando as coisas. Só não pode esquecer que o que eu somo pode ser negativo, né? Tá? Pode ser negativo. Tá ok? Pode ser fracionário também. Quer ver um exemplo de progressão? Quer ver um outro exemplo aqui, ó? Tá? Eu posso botar esse, ó, pode ser fracionário também, né, o que eu estou somando. Pode ser assim também, ó, 3 meios, 3 meios, deixa eu ver, 2, 5 meios, 3, 7 meios e assim por diante. Aqui já está mais difícil de enxergar, né? Aqui já está mais difícil de enxergar, mas aqui, ó, daqui para cá, tu pode ter certeza que eu somei 1 meio, tá? Que eu somei 0,5, tá? Aqui é 1,5. Aqui é 2, somei, então somei mais 1 meio, né? Somei 1 meio. Daqui para cá também eu somei 1 meio, porque isso aqui é 2,5. Então daqui para cá eu também somei 1 meio. Daqui para cá, aqui é 2,5 para 3, somei 1 meio de novo. Daqui para cá, somei 1 meio também, porque aqui é 3,5.
tá? Então, quem seria o próximo aqui, só para a gente ver se a gente está se entendendo, quem seria o próximo aqui? 4. Exatamente, obrigado. Que seria 8 sobre 2, né? Aqui é 1 sobre 2, aqui é 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2, 7 sobre 2 e aqui 8 sobre 2. Então, e o próximo seria 9 sobre 2, tá? Sempre somando, ó, somando meio. Então, aqui também eu tenho uma progressão aritmética de razão. Então, razão aqui é 1 meio. Razão aqui é igual a 1 meio, cara. Tá ok? Então, a razão pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, negativo, fracionário, tá? Pode ser um número irracional. Posso passar aí somando raiz de 2 para sempre aqui, tá? Só que agora, cara... eu quero te mostrar, por exemplo, se eu tenho essa sequência aqui, ó, e eu quero, tá, e aqui a gente já sabe, né, esse cara é o A1, esse é o A2, esse é o A3, aqui é o A7, né, aqui é o A7, aqui é o A8, e assim por diante, né. E se eu quisesse saber o A35, por exemplo? Concorda comigo que seria interessante, tu concorda comigo que não seria interessante eu ficar fazendo um por um até chegar ao 35? É meio trabalhoso, né? Eu tenho que fazer um por um até chegar no 35. Tu concorda comigo que seria muito mais útil se eu tivesse uma fórmula que desse, ó, o 35 é igual a tanto, só faço uma conta só e já resolve. A boa notícia é que existe essa fórmula e a gente vai ver agora, tá? A boa notícia é que existe essa fórmula e a gente vai ver agora. Eu podia fazer nesse canto aqui, mas eu vou fazer ali para ficar, que aí eu começo ali e termino aqui. E aqui eu faço exemplo depois. Ó, então tu vai botar assim, ó. Então tu vai botar assim, ó. Tu vai botar assim, ó. O bom é que essa matéria de progressões aritméticas só tem 2 fórmulas, tá? E as duas a gente vai deduzir. Ou seja, são 2 fórmulas boas de que tu pode até deduzir. Aqui eu vou me concentrar mais em resolver questões com vocês. Tá? Vai ser só 2 formulinhas. O resto vai ser resolver exercícios, cara. Só que em poucos períodos a gente acaba com essa parte. E aí vamos para funções quadráticas. Aqui, então tu vai botar assim, ó. Vai botar um asterisco aí, vai botar termo geral. Vai botar assim, termo geral. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue se entender aqui.
Deixa eu botar aquela outra progressão que eu tinha posto ali. Deixa eu só botar aqui no canto, ó. Aqui tu não precisa copiar, tá? Aqui vai ser só para tu acompanhar o raciocínio que a gente vai desenvolver aqui. Aqui é que tu vai copiar. Era 3, 5, 7, 9, 11, né? 13. Tá, era isso aqui, né? Numa progressão aritmética qualquer, presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora. Numa progressão aritmética qualquer, eu tenho o A1, né? Que é o primeiro termo da sequência. Nesse caso aqui é o 3. O A2, tu concorda comigo, ó, que ele é igual ao A1 mais a razão? Ó, aqui a razão era 2, né? Então, 3 mais 2 dá 5, né? O próximo termo, o segundo, é o primeiro mais a razão, tá? O terceiro termo, cara, o A3, ele é quem? O A3 aqui, ó. Ele é o A2 mais a razão. Ele é o A2 mais a razão, cara. O A3, ó, 1, 2, 3, ele é o A2 mais a razão. Não é isso? Ele é o A2 mais a razão. Só que o A2, quem é? Eu vou trocar tudo por isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Esse A2 eu vou trocar por isso aqui. Vai ficar, então, A1 mais R mais que dá igual deixa eu botar assim, eu tenho o A1, eu tenho o A2, eu tenho o A3, assim. Que dá igual a quê? A1 mais quanto? Mais 2 vezes a razão, cara. Mais 2 é... Não, vamos botar assim. Mais 2R. O A2 mais uma vez o R. O A3 mais 2 vezes o R. Tá? Agora o A4. O A4. O A4. O A4, que é o 9, é o A3 mais a razão. É o A3. O A4 é o A3 mais a razão, cara. Não é isso? O A4 é sempre o anterior mais a razão, né? Só que esse A3 eu já calculei aqui, ó. Então isso aqui eu posso substituir. Esse A3 eu vou substituir por A1 mais 2R. A1 eu vou substituir por A1 mais 2R. Tá, eu vou substituir isso, o A3 por isso aqui, mais R. Mais esse R aqui, ó. Ó, esse R é esse aqui. Isso aqui é o A3. Então, no final, como é que fica? Então, o A4, no final da história, ele ficou o A1 mais 3R. Ficou o A1
mais 3R. Ó, o A4 ficou o A1 mais 3R. Agora vamos fazer o A5, cara. Agora vamos fazer o A5. Deixa eu fazer aqui embaixo assim, ó. Fazer aqui. O A5, aqui, ó, esse A5 é o A4 mais a razão que é 2 no caso, né? Nesse nosso caso aqui é 2. O A5, que é 11, é o A4 mais a razão, ó. Ó, ele é o A4 mais a razão, cara. Só que o A4 eu já tenho ali, ó. O A4 eu já tenho ali, ó. É A1 mais 3R. Então, vou trocar esse A4 por A1 mais 3R. Eu vou trocar o A4 por isso, ó. Porque isso é igual a isso. Mais R, mais esse R aqui. Ó. Esse é o A4 e esse é o R. Vai ficar igual a quanto, então? O A5 vai ficar igual ao A1 mais 3 mais 1 mais 4R, cara. Vai ficar isso aqui, ó. Eu acho que a gente já fez exemplos suficientes para perceber uma coisa, ó. Vamos voltar, volta aqui comigo. Ó. O A2 é o A1 mais uma razão. Então, A2 mais uma razão. O A3 é o A1 mais duas razões, ó. 3, 2. O A4 é o A1 mais 3 razões, ó. 4 e 3. O A5 é o A1 mais 4 razões, ó. 5 e 4 aqui. Então, eu acho que eu não preciso fazer mais conta para adivinhar quem é que vai ser o A6. Ó, em todas tem o A1, eu troco tudo por A1 e o número de R's, ó. O A3 é 2R, o A4 é 3R, o A5 é 4R, o A6... O que vocês imaginam que vai dar o A6, então? Ó, vai dar 5R. o A1... Oi? 5R? Vai dar o A1 fixo em todas, ó. Todas têm o A1, mais, exatamente, mais 5R, cara. Mais 5R. E aí, de maneira geral, né? Generalizando, a gente bota assim, ó, generalizando. Generalizando, agora tu copia essa fórmula, porque essa tu tem que saber. Agora tu copia bem grande essa fórmula, vou botar um retângulo nela aqui, porque essa tu tem que saber. O A, ó, de maneira generalizando, então, o A de índice N, de um índice N, o N pode ser o 35, aquele que eu tinha dito aquela hora, tá? O A de um índice N, né, o A6, o N a gente vai determinar depois, ele vai ser sempre o A1, que é fixo, ó, mais o A de índice N, o termo de índice N, ele vai ser sempre o A1 mais um certo número de razões, ó.
Só que se aqui o índice é N, quantas razões aqui eu tenho que somar? Se aqui é N. N menos 1? Isso. Exatamente. Então tá aqui, cara. Essa tu tem que saber. O melhor tu tens de saber, tá? Essa tu tem que saber. Essa aqui. Tá, essa aqui tu tens de saber. Então, o termo de índice N vai ser o A1 mais N menos 1 razões. Tá? Sempre assim. Tá? Ou seja, o A35 que a gente tinha dito aquela hora, ele vai ser o A1 mais 34 razões. Tá? Esse N é isso que eu digo. Se eu quiser saber o A12, por exemplo, o 12 aqui vai ser o A1 mais 11 razões. Sempre assim. Então, numa progressão aritmética, se eu tenho o A1 e tenho a razão, eu consigo descobrir qualquer termo. Tendo o primeiro na mão e a razão, o número esse número que soma constantemente aqui, ó, eu descubro qualquer outro. Só botar aqui. É só botar aqui, cara. Tá? E agora a gente vai fazer exemplo. Ou exemplos. Agora a gente vai fazer exemplos. Tá? Ou seja, esse N é um número de termos, né? Tá? Agora a gente vai fazer exemplos. Deixa eu ver, eu tô dando uma olhada nesses do livro aqui, tem uns bem interessantes, tem uns resolvidos ali bem interessantes. Tá, e agora a gente vai fazer exemplos. Deixa eu ver depois o que é interpolação e soma dos termos, tá? Eu vou apagar aqui. Ó, chegou mensagem no meu computador. Vou fechar aqui. Aqui. Vamos fazer exemplos. Aí. Exemplos. Primeiro exemplo. Vamos supor que eu tenha essa sequência aqui, cara. Vamos supor que eu tenha essa sequência aqui, ó. Eu nem sei se tem, eu tô inventando aqui, nem sei se vai ter solução, tá? Mas vamos tentar. X e
Vamos botar menos 6. Então. Tá. Eu tenho essa sequência com 3 termos aqui, tá bom? Eu tenho essa sequência com 3 termos aqui, ó. Tá? Eu quero saber qual é o valor do x que eu boto aqui, ó, para que isso vire uma PA. Uma PA de 3 termos só, né? Mais uma PA. Como é que eu faço para isso aqui? Qual é o x que eu boto aqui, ó, que faz essa sequência virar uma PA? Não. Vamos ter que calcular, Luísa. Vamos ter que calcular. Por quê? Eu posso até chutar, deixa eu ver, menos 5, 1. Aqui dá menos 4, daria... Se eu botar x igual a 1, por exemplo, vai ficar menos 4 aqui, 1 aqui, e 3 menos 6 dá menos 3. Não, mas daqui para cá, eu somei 3. Ó, daqui para cá, que 3? Somei 5, né? Daqui para cá eu somei 5. Não, aí daqui para cá eu subtraí, né? Então não deu PA. X igual a 1 não vale. X igual a 1 não vale. X igual a 1 não vale, porque vai ficar, ó, repito, aqui vai ficar menos 4, 1 e menos 3, né? Aí daqui para cá eu somei 5. Daqui para cá eu deveria somar 5 também, né? Mas não deu. 1 para menos 3. Aqui eu subtraí 4, cara. Somei o menos 4, então não tem que ser o mesmo sempre, né? Então aqui não deu. Então aqui o 1 não dá. Ó, deixa eu apagar aquele lado. Só vou deixar a fórmula. Só vou deixar o termo geral aqui. Vou apagar essa parte aqui. Porque essa PA aqui de cima ainda vou continuar usando. Como é que eu resolvo esse tipo de questão, cara? Primeiro tipo de exemplo. Depois eu vou dar exemplo usando isso aqui. Mas primeiro a gente precisa aprender esses aqui. Ó. Daqui para cá, como é que eu vou resolver esse tipo de questão aqui? Eu tenho que me dar conta do seguinte, ó. Daqui para cá eu somei 2, né? Daqui para cá eu somei 2. Não é isso? Só que se eu fizer o caminho de volta, daqui para cá eu subtraio 2, né? E daqui para cá eu subtraio 2. Ok. Caminho de ida e o de volta. Só que o que eu às vezes não paro para pensar, que assim, que a gente não se dá conta é assim, ó. Se daqui para cá eu somo 2, quer dizer que quando eu fizer esse menos esse tem que dar quanto? Quando eu fizer esse cara menos esse não tem que dar 2? Quando eu fizer esse menos esse não tem que dar o mesmo 2? Quando eu fizer esse menos esse não tem que dar o mesmo 2? Ó. Tu concorda comigo aqui, ó? Olha aqui, ó, que 5 menos 3 é exatamente igual a 7 menos 5, que é 2, né? Que é o 2, que é a razão. Esse menos esse é igual a esse menos esse, cara. Que é a razão. É isso aqui que você, para resolver aquele tipo de questão ali, ó, vocês têm que se dar conta disso, ó. Esse menos esse dá a razão e esse menos esse também dá a razão. Ou esse menos esse também dá a razão. O que vocês têm que se dar conta é o seguinte, ó. Esse menos esse, já que aqui a sequência é A1, ó, é A1, A2 e A3, ó.
A2 menos A1 tem que dar a razão. E A3 menos A2 também tem que dar a razão. Ou seja, isso menos isso tem que ser igual a isso menos isso, cara. Que é a razão. Tá? Eu vou achar... E aí eu acho X. Eu acho X e, por consequência, acho a razão. Acho tudo depois. Tá? Né? Aqui seria, por exemplo, ó, A2 menos A1. A2 menos A1. E aqui A3 menos A2. Aqui seria A3 igual, né? A3 menos A2. Esse menos esse é igual a razão. Esse menos esse é igual a razão. Tá aqui. Que desse caso é 2. Né? Que desse caso é tudo 2. Então aqui é a mesma coisa. A2 menos A1 tem que ser igual a 3 menos A2. Então é só colocar aqui, ó. X, que é o A2, menos esse, que é x menos 5, tem que ser igual a esse menos esse. É isso aqui. Aí aqui fica x menos 5 igual 3x menos x dá 2x menos 6. Esse morre com esse. Fica isso aqui, né? Menos 5 igual a 2x mais 6. Aí passo o 6 para cá positivo. 6 menos 5 dá 1 igual a 2x. X tem que ser igual a 1 meio, cara. Não era 1, mas era 1 meio. Pronto. Se eu botar x igual a 1 meio aqui, ó, vai dar uma PA. Vai dar uma PA. E a razão dela? Boa, vou ver. Ó, aqui vai ficar como? Vai ficar 1 meio menos 5, que dá menos 4,5. Ou seja, o A1 aqui é menos 9 sobre 2. É menos 4,5, ó. Vamos botar assim. Eu tenho 50 centavos, devo 5 pila, eu ainda fico devendo 4,50, né? Tá? O A2 é 0,5, é 1 meio. E o A3 dá 3 sobre 2, dá 1,5 menos 6. Que dá 1,5 menos, dá menos 4,5 de novo. Eu acho que é isso, né? Estranho, cara, porque aqui 1 meio, eu tenho 50 centavos, devo 5, devo 4,5. Aqui aqui dá 0,5. Ah, eu sei onde é que eu errei. Aqui é mais. Ó, aqui dá menos x e aqui dá mais 5. Então aqui dá 11. E aqui dá 11. Aí fica 6 mais 5, ó. 6 positivo que eu passo para cá. Mais 5 dá 11. Então aqui não dá isso. Ah, descobri onde que eu errei. Tá. Às vezes um sinalzinho estraga toda a nossa vida. Tá? Aqui é menos x e mais 5. Tá? Aqui tá certo. Então aqui vai ficar assim, com esse mais aqui. Aqui vai ficar mais 6 com 5, 11. Vai ficar isso aqui.
Então, o A2 aqui é 11 sobre 2, que é 5,5, né? Aqui 5,5 menos 5, aqui dá 0,5. Pega o 5,5, que é o 11 sobre 2. Menos 5, sobra só o 0,5. E aqui dá 33 sobre 2, dá 33 sobre 2, menos 6. 33 sobre 2 dá 16,5. Isso aqui é 16,5. Menos 6 dá 10,5. Tá? Então, quem é a razão aqui? A razão aqui é 5, cara. A razão aqui é 5. Ó. R igual a 5. E x igual a 11 sobre 2 e R igual a 5. Tá? Eu fiz questão de calcular isso aqui, porque quando a gente faz essa conta aqui, esse menos esse dá a razão, esse menos esse dá a razão. Aí tu pensa, isso aqui é a razão. Não. Isso aqui é o x. Isso aqui é o x. A razão é a diferença dos termos, ó. Esse menos esse dá 5, que é esse menos esse também dá 5. Então essa aqui é a razão é 5. E o x que eu boto aqui para dar PA é 11 sobre 2, tá ok? Tá? São coisas diferentes. O x é uma coisa, a razão da progressão é outra. Tá? O x é o número que eu boto para dar PA. E aí vai dar essa PA 0,5, 5 e 5, 10 e 5. Ou seja, a razão 5. Estou somando daqui para cá, somei 5, daqui para cá, somei 5. Então a razão é 5. Tá? Agora eu quero fazer um exemplo usando a fórmula. Agora eu quero fazer exemplos usando a fórmula. Tira essa palavra daqui para pegar um pouquinho mais de espaço. Exemplo 2, cara. Ó, agora aqui tem vários tipos de exemplo que a gente pode fazer. Deixa eu ver, 45. Pessoal, vocês deixam eu passar 10 minutos do horário e ir até as 10? Para pelo menos fazer uma meia dúzia de exemplos aí com vocês. Que agora esses com... Depois tem de interpolação e soma. Tá, olha aqui, ó. Vamos até as 10. Vamos supor que eu tenho uma PA. É maiúsculo também. Vamos supor que eu tenha uma PA, tá? Eu sei que o A1 é igual a 8 e a razão dela é igual a 5. Pronto. Só conheço o primeiro termo e a razão. Quem será o A15? Como é que eu descubro o A15? O A15, ó, primeiro eu ainda vou fazer bonitinho aqui com as mesmas cores. Ó, o A15, ele vai ser igual ao A1 mais quantas razões? Se aqui é 15, aqui tem que ser. Aqui tem que ser 14 razões, né, cara? Tá? Por exemplo, eu tenho um A1, tenho a razão, quero saber o 15º termo desse negócio. Cara, eu não vou ficar fazendo A2, A3, A4, A5, A6, A7. Eu tenho a fórmula aqui na mão. Ó. Então, eu vou usar, se aqui é 15, vai ser A1 mais, aqui tem que ser 14 vezes o R, pronto. Olha como é que vai ficar. Olha como é que vai ficar.
o A15 ele vai ser igual ao A1, que é 8, mais 14 vezes o 5. 14 vezes a razão, que é 5. E isso aqui dá igual a quê? 8 mais 14 vezes 5 dá 70, tá? Porque é 140 dividido por 2, que é 140. 5 é 10, metade de 10, né? Se fosse vezes 10, seria 140. Como é metade de 10, dá 70, então. Tá? Ou seja, dá 78, cara. Olha como essa fórmula reduz o nosso trabalho assim barbaramente. Reduz drasticamente em meia linha aqui, em uma linha de cálculo. Resolveu um negócio que vai ficar A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tá? Então, se eu quero tal termo, é só eu repetir aqui, é só eu botar na fórmula. É só botar na fórmula. Se eu quiser saber também, ó, vamos dar outro exemplo aqui. 2, vamos botar exemplo 3 aqui. 3 aqui, vamos supor que eu tenho uma PA agora. Vamos supor que o primeiro termo, o A1, seja igual a vamos supor que o A1 seja igual a 2, o A5, deixa eu só calcular aqui, deixa eu ver o A5 igual a seja igual a 22, tá? O A5 seja 22 e eu queira saber a razão. Eu tenho o A1 e eu tenho o A5. Como é que eu descubro a razão? É a mesma coisa. É só botar aqui na fórmula. O N agora é 5, o A1 está aqui. N menos 1 eu tenho, se aqui é 5, aqui é 4. E vai sobrar quem só vai descobrir? O R. Tá? Vai ficar assim, ó. A5, deixa eu fazer mais para cá. Ó. A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Isso aqui implica que o A5, então... Desculpa. Isso implica que 22, que é o A5, ó, tem que ser igual a 1, que é 2, mais 4 vezes a razão. Pronto. Olha ali. E isso aqui implica, ó, isso aqui implica 22 menos 2, que é 20, tem que ser 4R. E isso aqui implica que o R, 4 vezes 5 dá 20, né? O R tem que ser igual a 5. Então, essa fórmula aqui me permite descobrir o A1, o N, o R, tá? Tá ok? Tá ok? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, exemplo 4. Exemplo 4. Vamos supor que eu tenho uma PA que o primeiro termo é igual a 3, a razão seja igual a 2,
E eu quero saber, eu quero saber qual é o número do termo. Eu quero saber qual é o número do termo que dá 289. Eu quero saber qual é o número do termo que dá 889. Eu tenho uma PA cujo primeiro termo é 3, a razão é 2, e eu quero saber qual é o número do termo que eu vou avançando e dá 289. E agora, cara? Será que eu vou ter que pegar o 3, vou somar 2, vou somar 2, vou somar 2, até chegar em 289 e contar quantos deu? Acho que não, né? Acho que não precisa ser tão masoquista assim, né? É só eu botar nessa fórmula que agora quem é que eu quero descobrir é o N. É o N. É esse N que eu quero descobrir. Eu tenho A1, tenho R e quero descobrir o N. Então vai ficar assim, ó. O AN que eu quero descobrir, cara, o AN, ele é igual a 1 mais N menos 1 razões. O que nesse nosso caso significa o seguinte, ó. O enésimo termo que eu quero descobrir é esse aqui, ó, 289. Ele tem que ser igual a 1, que é 3, mais N menos 1 razões, que é o 2. Olha aqui o que fica, ó. O 289, que é o enésimo termo que eu quero descobrir qual é o N dele, ele tem que ser igual a 1 mais N menos 1 razões, que é 2. Pronto, agora montei uma equação que só tem o N de incógnita. E aí eu resolvo, ó. Isso aqui implica no seguinte: 289 menos 3 dá 286, igual a N menos 1 vezes 2. E isso aqui implica, cara, que N menos 1 é igual a 286 sobre 2. Né? Esse 2 passa dividindo aqui, ó. Fica N menos 1 igual a isso. Tá? 286 sobre 2 dá quanto? Dá 143, né? Ou seja, isso aqui implica, ó, que N menos 1 é 143. Ou seja, N é igual a 140 aí. N é igual a 144. Então, esse aqui, esse cara que dá 289, ele é o A144. Ele é o A144. Tá? Então, eu posso perguntar quem é o enésimo termo, posso perguntar quem é a razão, posso perguntar qual é o número de termos que eu tenho que descobrir, o número de termos que eu tenho que seguir a minha sequência, posso perguntar quem é o A1 também, tá? Tudo isso eu posso perguntar para vocês. Tá, deixa eu ver que horas são, 56. Ainda dá para fazer mais um. Tá, ainda dá para fazer mais um. Copia com calma aí. Copia com calma aí. Dá para fazer mais um para a gente terminar, então. Que é o seguinte. Vamos supor. Deixa eu apagar aqui. Ô, senhor. Atividades para vocês. Vamos só fazer mais uma, a gente encerra a aula e aí eu posso deixar as atividades ali para vocês. Às 10 a gente tem aula de química, vai dar tempo? Ah, você já tem aula agora às 10, né?
Tá, não, então vamos deixar assim. Eu só vou botar as atividades, então. Então só vou marcar as atividades. Não, se vocês têm aula de química, não vamos extrapolar muito. Ó. Tema. Tá? Para vocês fazerem, vocês podem fazer tema. Página 6, é livro 2 agora, né? Livro 2. Página 6, tu vai fazer o 7 e o 8. Página 7, tu vai fazer o 9. O 9, o 10, o 11, tudo isso tu pode fazer. Pode fazer o 12 também. Tá no raiz da equação, tá no APA. Ele quer saber, tá, o 13, aqui tem que fazer todos, 13, 14, todos tem que fazer. Aí da página 8, tem que fazer o 15 e o 16 mesmo. Essa primeira parte tem que fazer todos. Essa aqui a gente não se escapa. Tá, então tu vai fazer esses aqui de tema. Vai fazer direitinho aí pra gente corrigir depois. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Você já tem que ir para a próxima aula. Até mais. Vou desligar aí, cara. Vou encerrar a aula. Muito obrigado. Tava muito bom aí vocês prestarem atenção, tudo direitinho. Até a próxima, então. Tchau, pessoal.